Olá, estamos de volta no programa Viver Direito, uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão sujeito de direito. Eu sou Graziele Mello, sempre com um convidado especial para você. Fique com a gente. No programa de hoje, como sempre, com um convidado especial, estamos aqui com a doutora Michele Siqueira, que é advogada, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, seção Minas Gerais, e também idealizadora do projeto Alô Doutora de Advocacia Pro Bono. Muito obrigada, Michele, pela presença. Grazi. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória até chegar aí a esses projetos tão nobres, né? Então, quando eu formei, eu queria criar um projeto para levar informação para as pessoas sobre o direito, porque eu achava que as pessoas estavam muito longe dos direitos, né? O acesso à justiça. As pessoas estão muito longe. E eu fui convidada para participar de um programa de uma rádio comunitária e nós criamos um projeto chamado Alô Doutora, onde as pessoas ligavam na rádio e queriam falar com a doutora e tiravam as dúvidas no ar. Legal. Com isso, a rádio fechou, infelizmente, e nós fomos para as comunidades, né, para as associações de bairro, para os pastores, para os padres, para levar essa informação. Com isso, nós criamos o projeto Alô Doutora Terceiro Setor, que formatava, né, e formalizava as instituições para que as instituições formalizadas atendessem mais pessoas. E com o projeto Alô Doutora, eu me aproximei muito dos idosos e das pessoas com deficiência. A minha avó foi diagnosticada tem 5 anos com Alzheimer, por isso que eu trouxe a Associação Brasileira de Alzheimer aqui para o estado de Minas Gerais. E o que a Associação Brasileira de Alzheimer faz aqui? Leva informação sobre a doença para os familiares. E esses familiares, eles buscam essa informação ou vocês deixam disponível em algum lugar? Sim, nós temos o site, nós temos as redes sociais, onde os familiares... Porque quando a minha avó foi diagnosticada, eu busquei muita informação e eu via que era muita falha. Uhum. Claro que a informação técnica ela tem que ser realizada pelo técnico, pelo médico, psiquiatra, neurologista e os profissionais. Mas algumas informações do tipo o que é a doença, quais são os primeiros sinais para você ficar atento para buscar, porque a doença de Alzheimer, às vezes, ela é muito confundida com outras demências. E a demência de Alzheimer é a mais comum entre as demências. Então, de 90% dos idosos que são diagnosticados com demência, a maioria vão ser diagnosticados com a demência de Alzheimer. Hoje a demência ela não tem cura, ela não tem um exame específico para diagnosticar a demência de Alzheimer e ela é feita por eliminação. Então, ficar atento aos sinais é muito importante. Então, antes da gente conversar sobre esses sinais, que vão ser muito importantes para as pessoas conseguirem já captar, gostaria de saber como que vocês operacionalizavam esse projeto, por exemplo, do Alô Doutora. Saiu da rádio, ele foi para as comunidades, e como que ele acontecia? Como é que vocês levavam essa informação? Você falou das associações, falou dos pastores e tudo mais, mas vocês marcavam um dia para que as pessoas fossem, ou as pessoas procuravam a associação recorria a vocês? Como é que era? Então, quando o pastor ou o padre buscava o nosso atendimento, a gente sempre fazia os atendimentos globais e deixava à disposição os nossos contatos. Assim que foi crescendo o projeto, né, as redes sociais foram alcançando mais pessoas e hoje os atendimentos são realizados através de WhatsApp, Facebook, e-mail, e a gente já alcançou muitas pessoas com esse projeto. Muito legal. Então, o ideal... E hoje ele ainda existe? Existe, a gente leva muita informação sobre o direito para as pessoas. Eu tô voltando para a rádio, agora eu não posso falar qual rádio, mas depois eu vou te entrevistar lá. Legal. E aí vai ser o projeto Alô Doutora na rádio de novo, ao vivo para todo mundo ligar e
tirar suas dúvidas. Então, Entendi. quando a pessoa... É uma consultoria geral Sim. sobre questões de direito. Sim, mas tem o requisito, né? A gente hoje, o advogado, ele não pode sair atendendo as pessoas gratuitamente, porque a gente tem o nosso Código de Ética e Disciplina, que disciplina exatamente a questão da advocacia pro bono. A advocacia pro bono, ela foi disciplinada no nosso estatuto em 2015, porque antes a advocacia pro bono podia ser realizada somente para instituições sem fins lucrativos. E as pessoas físicas que não podiam pagar eram atendidas pelas defensorias públicas, né? Hoje a gente pode fazer isso, mas tem os critérios. A pessoa tem que ser pobre no sentido legal. Aí como que você faz esse requisito? Eu atendo o requisito da Defensoria Pública, né? Que são são até 3 salários mínimos para ter atendimento, passa por um critério, um psicólogo, assistente social. E essa triagem, ela é feita pelas associações, pelas pessoas que encaminham para vocês? Exatamente. Então as pessoas não necessariamente vão chegar diretamente. Vocês têm parcerias e canais para que elas cheguem até vocês? Temos muitas parcerias com associações, mas às vezes elas chegam através do nosso canal, sem passar pelo crivo. Aí a gente vai e fala com ela, olha, você não pode ser atendida dessa forma, você pode procurar o profissional da sua confiança, procure a OAB, que lá tem o profissional gabaritado, mas de forma nenhuma a gente não atende seguindo os requisitos. Então a gente atende segundo o nosso Código de Ética e Disciplina, de fato a gente obedece. E como é que funciona assim? Por exemplo, você falou que estava instigada a fazer alguma coisa pelas pessoas porque você acreditava que elas não tinham acesso ao direito. E eu concordo plenamente com você. Porque depois que eu fui fazer o curso de Direito, eu fiquei assim, gente, a gente tinha que estudar isso na escola, eu ficava indignada, eu falava assim, como que a gente não sabe disso? A gente não pode alegar desconhecimento de lei quando nos é cobrado, né, contra a parede, alguma situação que, né, é jurídica, mas a gente também não tem acesso a essa lei. Aí, como que chegou essa questão para você chegar nessa rádio comunitária e fazer tudo isso acontecer? Então, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, eu já atuava em asilos, né, ia em APAES para ajudar as pessoas que precisavam da gente. E esse tipo de ajuda que você fazia era ajuda, assim, por exemplo, caridosa, não necessariamente voltada para a questão jurídica. Exatamente. Eu ia lá, chamava alguns amigos, olha, gente... voluntários, vamos lá visitar uma... Isso, vamos lá, vamos fazer uma unha, vamos arrumar um cabelo de uma idosa. Muito bacana. Né? Mas só que aquilo, eu continuo fazendo. Só que isso não modificava a vida das pessoas. Hoje você modifica. Modificava de outra, assim, tocava de outras maneiras, mas não era o objetivo que você queria. Exato, só que o problema, ele não tá só em uma determinada época do ano. Por exemplo, no Natal, porque as pessoas buscam fazer o voluntariado somente em determinadas épocas, né? Elas ficam tocadas a fazer, no Natal eu quero ajudar alguém, no frio eu quero dar cobertor. É importante, sim, só que você vai mudar a vida da pessoa conseguindo, por exemplo, um alimento, conseguindo um benefício de prestação continuada. Questão de higiene, exatamente, pessoal. Medicamento. Eu recebo muita demanda para ajuizar a ação para medicamento, para pessoa que tem uma doença rara, que o medicamento é muito caro, não consegue pagar para um advogado. E também, eu não atendo todas as demandas, Grazi, porque eu não consigo, eu sou uma advogada sozinha. Então, eu faço parceria com os escritórios de advocacia. Então, o que eu fiz? Eu procurei alguns amigos escritórios, falei, gente, me ajuda a fazer advocacia pro bono, crescer? Alguns aceitaram. Então me doa aí 2, 3 ações por ano. Então eu vou, aquelas que eu recebo, que eu não consigo demandar, eu encaminho para os meus amigos. Então eu vou lá, colho os medicamentos, os documentos, apresento para eles, escaneio, deixo tudo pronto somente para ajuizar. E aí eu vou interromper, desculpa, porque você tinha comentado um pouquinho atrás que tem alguns requisitos para advocacia pro bono. Você falou que você tinha falado que você falou dos critérios para se submeterem ao alô doutora, entenderem e tal, mas e para advocacia pro bono? O que é? Essa questão também de 3 salários mínimos deve ser uma referência? Sim, não, tem que ser uma pessoa pobre no sentido legal, não tem um requisito na lei, tá? Que fala, olha, você tem que, para ser atendida, você tem que receber até 3 salários
salários mínimos. Eu peguei esse requisito porque é o requisito como uma referência de analogia. Como referência da defensoria, que atende a pessoa, né? Mas eu lembro que você tinha comentado com relação à questão de 2015 do Código. Sim, é porque antes ela não era regulamentada para pessoas físicas. Então, o que eu fazia antes de 2015 era advocacia pro bono, mas não era regulamentada pelo Estatuto da Advocacia, porque o Estatuto da Advocacia, por mais que você quisesse advogar para uma pessoa hipossuficiente, quem era reconhecida por esse trabalho é a Defensoria Pública, que é uma pessoa constituída na Constituição, um órgão, né, para fazer esse determinado trabalho. Aí o que eu pensava? Gente, a defensoria, eu não consigo atender nunca a demanda da defensoria. Quem sou eu? Né? Existem os dativos, né, Grazi? E as pessoas me perguntavam. Eu levei até essa demanda para o Conselho Federal da OAB, para criar uma comissão nacional de advocacia pro bono. Não tive êxito, infelizmente não tiveram interesse de regulamentar, né? Mas eu segui fazendo, porque meu projeto hoje ele é reconhecido aqui no estado, então eu não fiquei preocupada. Então eles me perguntaram da questão, você hoje concorre com a advocacia dativa? Não, eu não concordo com a advocacia dativa, porque a advocacia pro bono eu faço porque é faculdade. Eu faço porque eu quero. A advocacia dativa não, e eu não recebo. A advocacia dativa é aquela pessoa que vai receber pelo Estado, porque naquele determinado município não tinha defensoria pública para prestar assistência jurídica gratuita. E como que você sustenta o projeto, então, por exemplo? Porque, de certa forma, tem custos que às vezes pode ser que você precise. Aí você falou das parcerias, doações, é assim? É assim, hoje financeiramente eu sustento o meu projeto, é uma responsabilidade social do meu escritório de advocacia, né? E entendi. Não tem muitos gastos estruturais, porque eu ainda não tenho uma estrutura física para fazer esses atendimentos. Eu gostaria de ter Como um que núcleo. Então, o atendimento? Eles atendem, eu atendo no meu escritório, num núcleo pro bono. Ah, então eles vão lá mesmo? Sim, eu só não tenho uma estrutura somente de advocacia pro bono. Ah, sim. Entendeu? Você também é uma pessoa que precisa sobreviver. Sim, eu disponibilizo algumas ações durante o meu ano. Então eu vou lá, a pessoa me procura e fala, olha, eu tô precisando. Ela passa pelos requisitos, você atende os requisitos, eu atendo. Aquelas pessoas que eu não consigo atender, eu busco os parceiros. Aquelas que eu ainda não consigo, meus parceiros não conseguem, aí eu falo, olha, você tem que ir para a defensoria. Eu tenho um relacionamento muito bom com a defensoria, com o Ministério Público, então eles são órgãos que nos auxiliam muito na questão de efetivar os direitos. Ou seja, nem que seja para gerar encaminhamentos, a pessoa pode te procurar. Sim, né? com certeza. A pessoa não sabe nem o que ela faz da vida. Às vezes você não vai conseguir acompanhar a ação dela, mas você vai conseguir direcioná-la ao caminho que ela deve seguir. Sim, né? O objetivo é esse, não deixar a pessoa sem informação sobre os direitos. Ótimo. Então vamos parar por aqui, porque nós temos ainda muitos assuntos para conversar. E acabou o nosso primeiro bloco. Fica com a gente, não saia daí. Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Michele Siqueira e dessa vez nós vamos resgatar um assunto do primeiro bloco que ficou aí um pouco parado, que eu interrompi, que era sobre a questão do Alzheimer, em que você estava falando dos sinais para as pessoas identificarem, porque a gente já viu sobre a advocacia pro bono, né, que é algo que realmente, vamos dizer que não é pioneiro, mas que a forma como você trabalha se tornou uma referência e isso é muito legal. Mas com relação ao Alzheimer, o que as pessoas procuram? Ou como que elas procuram? Como é que funciona? As primeiras buscas são os primeiros sinais, né? Meu pai esqueceu a chave do carro. É Alzheimer? A minha mãe era uma ótima cozinheira, agora ela está esquecendo de cozinhar. Ela está esquecendo os ingredientes e tal. Eu não sou especialista, não sou médica, eu sou advogada, né? Eu já te expliquei que eu atuo e eu trouxe a associação por causa da minha avó, que tem demência. Como você descobriu, por exemplo, a associação? A associação, buscando informação mesmo, por causa do projeto, falei, olha, eu tenho projeto, se vocês quiserem
falar do direito. Eu vi que muitas pessoas procuram sobre os direitos das pessoas com demência, mas na hora que a gente vai buscar na internet a gente não tem praticamente nada. Aí eu comecei a estudar e me especializar no assunto. Então hoje eu falo muito sobre o direito do idoso, participei de congressos online sobre o Alzheimer, Congresso Nacional de Alzheimer, que é bem referência aqui no Brasil, eu fui uma das palestrantes. Então, foi aí que eu cheguei na associação. Eles falaram, e você não quer levar a associação para aí? Eu falei, eu vou ver, né? Tem minhas atividades, mas eu acho importante levar essas informações para as famílias. E vi que era um desafio a mais que eu poderia seguir. Foi aí que eu peguei a associação, criei a associação aqui e comecei a levar informação. Eu buscava essas informações que você está me perguntando. O que as pessoas perguntam? Eu ia e criava as pílulas. Essa pessoa que está esquecendo a chave, Grazi, ela tem Alzheimer? Eu não sei, mas os médicos falam que pode ser que não seja Alzheimer e tem que passar por uma avaliação. Então, a primeira coisa que você fala para uma pessoa que está buscando informação é informação. E ir para o médico, porque não tem como um advogado, um médico que não é especialista na área, fazer algo que não compete, né? Igual o advogado. Se você vai contratar um advogado que não é especialista, a chance do negócio dar errado é muito grande, porque ele vai te ter como cobaia, né? Então é assim, é o médico, muito mais sério é o médico, principalmente de demência. Então tem que ser aquele bem especialista mesmo, bem especializado. E tem pouquíssimos especialistas no Brasil que falam de Alzheimer. Entendi. Aqui no estado, o parceiro da nossa associação é o Dr. Rodolfo. O Hospital das Clínicas tem um centro de pesquisa sobre a demência de Alzheimer, que está sob coordenação do Dr. Bernardo. Muito legal, eles fazem um trabalho assim, inédito, né? Mas eles não têm a cura do Alzheimer. Então a associação, ela tem outros parceiros e profissionais filiados para poder dar o suporte que vocês precisam. Como que a gente faz? Como que a gente faz? A associação não tem, como qualquer outra associação, sem fins lucrativos, ela precisa de recursos para ir para frente. A associação, como ela é meramente informativa, a gente não tem atendimentos, tá? Não tem um médico que faz atendimento para os pacientes. Sim. Né? Tem outras regionais em outros estados que já tem muito mais tempo de casa, eles fazem esse tipo de atendimento. A nossa é mais informativa. Então eu levo o Dr. Rodolfo para falar sobre a psiquiatria no Alzheimer. Organiza eventos, mobilizações de conscientização, sensibilização. Exato. Eu levo uma nutricionista para falar da alimentação pro Alzheimer. Eu falo sobre os direitos do paciente de Alzheimer muito, porque o paciente ele tem isenção, por exemplo, de imposto de renda para bater. Tem muitos direitos que as pessoas não conhecem. Eu levo um fisioterapeuta para falar da marcha, porque ele começa a perder os movimentos. E esses eventos são periódicos, então, ou não? São periódicos. Então, a cada mês a gente faz eventos, chama os profissionais para falar de determinados temas. Tem algum lugar específico ou cada vez em algum lugar? Hoje, a nossa parceria, onde a gente está fazendo evento, é lá no IPMED, que é uma faculdade de ciências médicas, de pós-graduação. E fica onde? Ali na Contorno, bem próximo ali do McDonald's, ali na Floresta. Então, eu sempre coloco nas redes sociais, quando eu criei um grupo, uma lista de transmissão, no WhatsApp, Alzheimer de A a Z, que é outro projeto que eu tenho. E a gente vai mandando, toda semana eu mando uma informação diferente. Aí eu entro no congresso, vejo, tem um projeto tramitando aí, então vai ser legal, vamos fazer cobrança, vamos cobrar os parlamentares para que eles votem aos nossos interesses. Porque hoje, o que a gente tem de dados, né? Hoje a gente não tem dados para falar quantas pessoas têm demência no Brasil, mas aproximadamente 1.200.000 pessoas têm a demência. Acredito que tem mais pessoas, só que como o Alzheimer ele é diagnosticado por eliminação e você só vai ter certeza do diagnóstico pós-morte,
né? Apesar de ter muitas pesquisas, porque né, a gente direto vê passando nos programas. O povo desconsidera também, né? Às vezes fala assim, fulano tá esquecido demais, e às vezes não sabe que aquilo ali pode ser. Exatamente. Mas tem que verificar, porque é muito sério e as pessoas perdem a capacidade, né? Aí tem que fazer ação de interdição judicial para obter a curatela, porque as pessoas não sabem que quando a pessoa atinge a maioridade e apresenta uma incapacidade, né, seja permanente ou transitória, ela tem que pedir ao Poder Judiciário que interdita aquela pessoa, para que uma pessoa maior cuide de outra pessoa. Na maioria das vezes é a família, né? Um filho. Um dos maiores problemas que a gente tem também são os filhos que abandonam os pais. Isso a gente tem muitos relatos. Deixam os pais em casa de longa permanência, não querem cuidar, aí tem que judicializar a questão, aí quem sabe a mediação de conflito pode ajudar. Até por causa daquele projeto do cuidador familiar, né? Exato. Que a gente tá junto. Então, olha só. Então, nós temos aqui, até para encerrar o tanto de atividades que você tem em uma pessoa só, então nós vamos deixar aqui os seus dados, vamos deixar aqui seus contatos para que as pessoas busquem. Tem o Alô Doutora, que está dentro de uma associação, que é Amigo do Cidadão, é isso? Que você está lá, mais ou menos na linha de frente também, ajudando. Isso. Tem, então, o projeto de Alzheimer de A a Z, que é diferente da associação, que é brasileira de Alzheimer. E esse projeto de A a Z, só para a gente poder fechar, como é que funciona? Ele é informação, né? Nós estamos criando um livro onde todos os profissionais que já passaram na minha vida ou na vida da minha avó vão estar nesse livro falando sobre cada assunto, né? Graziele, especialista em mediação, pode falar um capítulo dentro do livro de Alzheimer de A a Z. Por quê? Nós vamos falar da demência de A a Z. Então, nós vamos falar de direito. Todos os conflitos, às vezes, periféricos e todas as ramificações que ele pode desencadear. Exatamente. Então, legal. Nós vamos levar essa informação para as pessoas. Aí depois você volta para a gente poder mostrar o livro pro pessoal, né? Vamos, com certeza. Obrigada, muito obrigada viu, mais uma muito vez, bom. Viu? Obrigada. E aí a gente vai deixar aqui, como eu disse, o seu contato, porque é muita informação e é algo muito importante para vocês entenderem que acontece, está no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não repara, mas existem cuidados específicos para isso e para, independente disso, não sabe dos seus direitos. Tá aqui também o contato do nosso programa, pode mandar uma mensagem que a gente pode encaminhar também para a doutora Michele, vocês podem procurar, enfim, estamos à disposição. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui, até a próxima.